E gravando. Olá, terceiro ano. Um, dois, três, som, testando o som, tudo bem? Boa semana, vamos começar a semana aí. Hoje dia 18 de maio, 18 de maio de 2020. Vamos começando aí a segunda semana do quarto bimestre, do segundo bimestre. Quarto não, do segundo bimestre. Essa seria a nossa aula de número 5, né? Eu vou lançar aí as aulas reversas da semana passada no canal do YouTube, tá bom? Para vocês usarem de revisão e preparação para o Enem. Vamos lá. Começando essa semana, na verdade essa semana ela começa, mas ela já teve uma explicação anterior, que foi lá na aula do Microsoft Teams. Quem perdeu, eu comecei a falar na página 16 da lei de Coulomb. Então eu coloco aqui, ó, na lousa, a equação da lei de Coulomb, que é K, Q sobre D quadrado. Então quem perdeu a nossa aula de quinta-feira às 12 horas do Microsoft Teams, nós conversamos lá durante mais ou menos aproximadamente uma meia hora, e por isso que hoje nossa aula aqui, o nosso tempo de duração vai ser uns 10 minutos, só para eu resolver o exercício. Nós conversamos durante uma meia hora lá sobre a questão da lei de Coulomb. As duas cargas, que pode ser uma força de atração ou repulsão entre essas duas cargas elétricas, o K, que é a nossa constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 a nona, e o D, que é a nossa distância entre essas cargas, tá bom? Aí eu conversei com vocês toda a parte teórica que está na página 16, 17, 18, 19, 20, enfim, toda essa parte é uma parte mais teórica. O principal é isso, saber não existe. Saber que a força eletrostática aqui, a força elétrica, a lei de Coulomb, é uma lei que é uma grandeza vetorial. É sobre uma grandeza vetorial, já que a gente está falando de força, tá bom? Aí eu fiz com vocês o exercício 1 na aula do Microsoft Teams, deu 3,2. E agora, nesse tempo que nós temos, vou tentar fazer o máximo que der aí da nossa página 21, tá bom? Nessa aula número 5 do segundo bimestre, antes da nossa prova mensal, tá bom? Fui informado que a nossa prova mensal ela começa dia 1 e termina dia 5 de junho, tá bom? Teremos 5 dias aí para a realização da prova. Como vocês já estão acostumados, né? Física e matemática é na segunda-feira. Vocês já se preparem já para fazer física e matemática no dia 1, tá bom? Então a gente ainda tem a semana que vem também de aula para a prova mensal ainda do segundo bimestre, né? Então vamos lá. Não precisa acelerar, não precisa ser muito rápido. A gente pode ir entendendo as coisas devagar e fazendo o máximo possível, já que nós temos 4 aulas por semana, né? Foram 4 aulas na semana passada, essa é a nossa aula 5. Vamos fazer o exercício 2 da página 21, já que o 1 está feito. Então é página 21, exercício de número 2. Ele parece ser teórico, né? Deixa eu deixar a apostila aqui. Fica mais fácil para ir acompanhando, olhando para vocês. Duas cargas positivas, x e y, de valores respectivamente iguais a Q e 4Q. Então vamos lá, ó. A carga Q1, ela vale Q. A carga Q2, ela vale 4Q. 4Q. Então eu tenho Q e 4Q. Estão separadas por uma distância D. Então a distância entre elas, ó, a distância entre elas é igual a D. Tá estranho, né? Parece ser estranho. D igual a D, Q igual a Q, mas é o que ele deu no enunciado, tá bom? Bom, imersas em um meio cuja constante eletrostática é K. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A força que a carga Y exerce sobre X. A força que a carga Y exerce sobre X. Então ele chamou aqui de X e essa daqui, ó, de Y. Percebemos que a carga Y ela é maior, né? Então ele fala assim: a força que a carga Y exerce sobre X tem maior módulo do que a força que a elétrica que a carga X exerce sobre Y. Ah, ela tem maior, então é verdade. Não, porque a força eletrostática é de atração ou repulsão entre as duas ao mesmo tempo. Não existe uma que faz mais e outra que faz menos. Elas estão atuando ao mesmo tempo, tá bom? Então a A está errada. B. Se essas cargas forem levadas para qualquer
outro meio material. Estou só ajustando aqui, pronto. Para qualquer outro meio material. Vamos lá. Se essas cargas forem levadas para qualquer outro meio material, a força elétrica entre elas não se alterará, pois a constante eletrostática não depende do meio. Absurdo, né? A constante eletrostática sempre depende do meio. Nesse caso, no vácuo, ela vale 9 vezes 10 a nona. C. A força elétrica entre essas cargas é do tipo atrativa. Como que é do tipo atrativa se elas possuem Q e 4Q? As duas são positivas. Positivo com positivo repele. D de dado. Se a distância entre essas cargas for diminuída, certamente a intensidade da força elétrica entre elas aumentará. Essa é a correta. Deixa eu pegar aqui a caneta preta para deixar de preta a correta. Essa é a correta. Por quê? Porque se eu diminuir isso daqui, isso aumenta, porque é inversamente proporcional, tá bom? Inversamente proporcional. Aumenta aqui, diminui aqui, aumenta aqui, tá bom? Ok? Fácil, que é aquela questão do gráfico que a gente trabalhou na aula do Microsoft Teams, né? Por isso que ela é parabólica. Assim, né? Igual a gente tinha lá no gráfico das páginas anteriores. Então, essa foi a 2. A 3 também é teórica e fala o seguinte, é da Unicamp, caiu no vestibular da Unicamp. Fala assim, ó. A atração e a repulsão entre partículas carregadas têm inúmeras aplicações industriais, tal como a pintura eletrostática. As figuras abaixo mostram o mesmo conjunto de partículas carregadas nos vértices de um quadrado, de lado A, que exercem forças eletrostáticas sobre a carga A no centro desse quadrado. Na situação apresentada, o vetor que melhor representa a força resultante agindo sobre a carga A se encontra na figura força resultante agindo na carga A. Então a gente tem aí ó, A, B, C, D. Eu queria que nós, de cara, eliminássemos as alternativas C e D, porque não tem muito sentido, né? Essa carga, essa resultante está na diagonal. Aqui ó, na letra B, qual a diferença da letra B para a letra D? A única diferença é que um está com a diagonal para baixo, outro está com a diagonal para cima. Não tem, não pode ser na diagonal. Essas forças de atração eletrostática é sempre na horizontal ou na vertical. Tá? Se fosse na diagonal, aqui teria que entrar alguma outra coisa nessa fórmula com ângulo, com seno, cosseno, alguma coisa assim. Nesse caso, né? No caso de um quadrado. Agora, A e a B, qual a diferença? A e a D de dado. Qual a diferença entre a A e a D de dado? A diferença entre a A e a D de dados, a gente olhando as duas figuras, é que uma está com a força resultante para a direita, a outra está com a força resultante para a esquerda. E agora, por que é uma e por que é outra? A resposta correta é a alternativa. Vou colocar aqui, exercício 3 é a alternativa D de dado. Por que é a D de dado? Porque a força resultante está indo para a esquerda. Alguém? Pensou aí? Fácil de entender. Porque é o seguinte, a carga ela é negativa. A carga é negativa. Você pode observar que a carga que está lá em A é negativa, é menos Q. Do lado direito eu tenho menos 2Q e menos 2Q. No vértice de cima e no vértice de baixo. Eles vão se repelir. Eles se repelindo, leva essa carga para a esquerda, tá? Então a resultante dela vai para a esquerda, ela tenta se repelir, se afastar, tá bom? Agora vamos lá, ó. Agora eu peço muita atenção de vocês. Eu vou começar resolvendo esse exercício número 4. Então vamos lá, vou começar resolvendo esse exercício número 4. E essa aula de número 5 eu termino nesse exercício 4. Então ela começou lá na nossa aula do Microsoft Teams e termina aqui nesse exercício 4 da página 21. E eu queria que vocês colocassem ele como PQP. Esse exercício é super importante. Então o 1 é muito importante, o 1, e agora o 4, o 5 e o 6. O 1, 4, 5 e 6 são extremamente importantes. O exercício 4 fala assim. A gente tem um desenho, não preciso reproduzir o desenho aqui, que a gente tem pouco espaço. Vocês estão vendo o desenho na apostila de vocês, que é super importante você adquirir nesse momento, né? Afinal, de um jeito ou de outro, vai ter que acabar pagando no final. Então é melhor pagar agora e acompanhar minhas aulas. Olha só. 3 cargas elétricas pontiformes estão alinhadas, como na figura a seguir. Sabendo que o QA vale 6 microcoulomb.
QB, menos 2 microcoulomb. Então elas estão se atraindo. QC, 8 microcoulomb. Também vai atrair com B. A distância entre A e B é 2, perdão. E a distância entre B e C é 4. Alternativa A, represente as forças que agem em B. Então, na alternativa A, vocês vão colocar assim, ó, o B está aqui. Eu tenho força de atração para a esquerda, eu tenho força de atração para a direita. Eu tenho o peso dessa partícula para baixo, tá bom? Como ela parece que ela está alinhada, então tem algum tipo de força que a segura para cima. Provavelmente é uma força de repulsão, vamos chamar de força normal, força-peso. Então aqui eu tenho a força para A e aqui eu tenho a força para C. Esse foi um diagrama aí que a gente conseguiu montar. B. Determine o módulo da força elétrica resultante que age em B. Para calcular essa força elétrica resultante que age em B, a gente vai fazer a lei de Coulomb 2 vezes. Primeira vez a gente vai fazer, ó, K, 9 vezes 10 a nona. Então, quem não viu o exercício 1, essa é a chance de aprender aqui a lei de Coulomb. Vamos lá, as cargas. Vamos primeiro pegar a carga de A. A carga de A vale 6 microcoulomb. Micro é 10 elevado a menos 6. Vezes carga de B. Carga de B vale menos 2 microcoulomb. Sobre, qual a distância que elas estão separadas? 2 centímetros. 2 centímetros é 0,02 metros, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado. Então, como o espaço não está muito grande, vamos tentar adiantar aí nossa conta. 9 vezes 6, 6 vezes 9, 54. 54 vezes 2 vai dar 108. Então, isso aqui vai dar, ó, positivo, positivo, negativo, menos 108 vezes 10 elevado a... Isso com isso dá menos 12. Então, aqui vai dar menos 3, né? 9 menos 12, menos 3. Aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 4. Isso daqui vai ser igual 108 dividido por 4 vai dar 27. É isso? 27? Então vai dar menos 27 vezes 10 elevado a primeira. É isso? Então aqui vai dar, se eu andar para lá, vai dar menos 270 newtons. Menos 270? Acho que foi isso, não foi? Se eu tiver errado em alguma conta, vocês me corrigem amanhã na aula do Microsoft Teams. Aí, vamos fazer agora a outra. Ó. F é igual 9 vezes 10 a nona, vezes... Agora eu pego a carga de B e a carga de C. A carga de B vale menos 2 vezes 10 a menos 6. E a carga de C vale 8 vezes 10 a menos 6. 8 vezes 10 a menos 6, que estão separados a distância de 4 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, porque eu estou passando para metro. Então, aqui o F vai dar 9 vezes 8, 72. 72 vezes 2 vai dar negativo, menos quanto? 72 vezes 2, menos 144, é isso? 144 vezes 10 a menos 3, dividido por 16 vezes 10 a menos 4. Agora eu vou precisar daquela minha ajuda na minha conta de cabeça, porque agora já está difícil, né? De fazer 144 por 16. Deixa eu só conferir aqui, vamos conferir aqui se a gente não errou aquela conta. Isso mesmo, dividido por 16, deu 9. Então aqui vai dar 9, menos 9, vezes 10 a primeira, ou o F aqui vai ser igual a menos 90 newtons. Aqui deu menos 270, aqui deu menos 90. Então, ó, as duas estão sendo forças de atração. Qual é a resultante? Esse menos esse. Então, ficaria a nossa força resultante é menos 270 menos 90. Então, a força resultante vai ser igual a menos 180, ok? Qual é a razão entre as distâncias na alternativa C? Aí é bobinho, né? Essa é bobinha demais. A razão entre as distâncias é dA dB. Então, vamos lá. A razão é 2 sobre 4. É meio, né? Meio. Então, esse foi o exercício de número 4. Espero que vocês tenham
conseguido compreender, dá um pause aí na tela do YouTube para vocês poderem estar copiando ele com atenção, tá bom? Essa foi a nossa aula de número 5. Tchau, tchau!